E sobre diálogo e votações em plenário, eu converso agora com a repórter Carolina Nogueira, que está no Salão Verde. Bom dia, Carolina. Bom dia, Cláudio. O dia hoje promete mais votações. Ainda tem uma medida provisória que tranca a pauta do plenário, mais 2 projetos de lei com urgência constitucional que trancam a pauta do plenário. Mas lá nas comissões o dia também promete ser agitado. A gente destaca a comissão especial que trata do projeto do acordo de leniência, que vai ter hoje seu relatório final apresentado. Deve começar a ser debatido pelos deputados. O acordo de leniência é como um acordo de delação premiada, só que celebrado pelas empresas, que podem obter aí isenção ou a redução de sanções, caso colaborem efetivamente com a investigação de casos de corrupção. É sobre isso que a gente conversa agora com o relator dessa matéria lá na comissão especial, o deputado André Moura, do PSC de Sergipe. Deputado, bom dia. Foi um relatório muito negociado, muito conversado. Com que cara que ele chega agora? Um relatório muito debatido desde o final do ano passado, não só com os membros da Comissão Especial, mas também com o Tribunal de Contas da União, com o Ministério Público, e um relatório que nós estamos modificando aquilo que veio do Senado. O Senado, na verdade, traz um relatório que deixa, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, que é o órgão competente para auditar as contas e o sobrepreço, por exemplo, em processos licitatórios, de fora de todo o processo. Nós estamos colocando o Tribunal de Contas da União, também o Ministério Público, mas acima de tudo, prevendo as sanções penais para os executivos. Nós entendemos que a isenção ou a diminuição, das penas às empresas é fundamental, até mesmo pelo momento que atravessa o país, de responsabilidade na geração de emprego e não de demissões. Mas os executivos não podem, como gostaria o governo federal, ficar isentos de qualquer penalidade prevista na lei. A gente tem visto que a delação premiada é um instrumento que tem garantido um poder de investigação, tem feito avançar várias investigações no país. Isso também terá uma repercussão caso as empresas possam aderir a esse tipo de acordo? Sim, terá uma repercussão mesmo, porque com a contribuição dessas empresas, elas podem ter a redução ou a isenção das penalidades, elas poderão, por exemplo, retornar a transacionar com o poder público, mas desde que possam contribuir para que todos os escândalos de corrupção que elas estejam envolvidos possam ser solucionados, e aí sim, elas até devolverem os recursos que porventura tenham sido condenados no sobrepreço, e aí elas poderão voltar a comercializar, a trabalhar com o poder público. No final do ano passado, o governo federal apresentou uma medida provisória mais ou menos no mesmo sentido. Ela é semelhante ao projeto que está sendo discutido aqui no Congresso Nacional? É diferente? Quais são as diferenças? Olha, a diferença é principalmente na questão penal. Medida provisória não pode trazer matéria penal. E o que propôs o governo é que, com a contribuição, com a colaboração dessas empresas envolvidas, elas passam a ter a isenção, elas passam a ter a redução das penalidades, mas os seus executivos não recebem nenhum tipo de punição. É a mesma coisa que dissessemos assim, a empresa contribui, a empresa colabora, a empresa até devolve o recurso do sobrepreço, do superfaturamento, e os seus executivos ficam isentos de qualquer penalidade. Então, nós estamos trabalhando para que as empresas possam ter essa isenção, mas os executivos possam sofrer as penalidades previstas na lei. O relatório já está negociado com os integrantes da comissão especial. Qual que é a expectativa do senhor para a discussão lá dentro da comissão? Olha, é um relatório que é um tanto quanto polêmico quando você tem uma matéria como essa. Nós, desde o ano passado, estamos conversando, debatendo, e acho que nós encontramos um ponto que é o mais próximo do consenso possível. Lógico que há a perspectiva de um pedido de vistas, mas se isso ocorrer, o presidente da comissão, o deputado Vicente Cândido, já disse que dará o prazo mínimo de vistas de 2 sessões para que a gente possa votar até no mais tardar, terça-feira da próxima semana. Mas a expectativa é que a gente possa discutir e votar ainda no dia de hoje. De um ponto de vista mais geral, com a análise que o senhor faz dessa volta dos trabalhos legislativos, essa votação da medida provisória ontem no plenário, expectativa para as votações de hoje, a medida provisória, por exemplo, que trata da reforma administrativa, como é que o senhor acha que o plenário está se comportando? Olha, eu acho que o plenário está travando um processo principalmente político. Nós temos que entender que esse momento é um momento de ter responsabilidade com o país. O país atravessa uma crise das mais graves, com a recessão cada vez maior, a inflação, o desemprego, com perspectiva aí nos próximos 2 anos de 5 milhões de desempregos no Brasil. Mas lógico que o processo político, ele termina contaminando. Eu acho que a obstrução que a oposição e nós, e eu enquanto líder de um partido de oposição, entendo diferente. Não é obstrução mecanismo que a gente pode contribuir com o país. É debatendo, discutindo e voltando às matérias. Lógico que cada um defendendo o seu ponto de vista. CPMF, nós somos contra. DRU, nós somos contra. Mas nós precisamos deliberar matérias que são importantes para a retomada do crescimento do nosso país. Deputado André Moura, muito obrigado pela sua participação conosco. Boa sessão lá, boa reunião da comissão especial. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. A gente volta.